Paz de Cristo Jesus. Eu gostaria hoje de trazer uma palavra para nós jovens, mas antes de falar sobre a palavra de Deus nessa noite, eu gostaria aqui de deixar um protesto propriamente por meio desse vídeo, porque nessa semana muitos jovens estavam ansiosos, procurando saber se nós teríamos culto ou não. E aí, por decisão de alguns governantes, que realmente são pessoas que deveriam ter moral, mas ao contrário disso são verdadeiros moralistas, pessoas que falam de uma moral que não vivem, eles decidiram penalizar as igrejas e mais uma vez fecharam as portas das igrejas. Mas eu sempre penso no que eu vou falar para vocês. Sabe, todos nós como seres humanos somos responsáveis. Nós como cidadãos temos direitos e deveres. E essas pessoas que têm deveres, eles deveriam pensar nos deveres que eles vão prestar diante de Deus. Sabe, de tirar o nosso direito de sermos adoradores. E fecharam portas de igreja, que são locais de adoração. Por isso, antes de falar sobre a palavra, eu gostaria de deixar esse protesto. E, por um lado, muito triste por nós não estarmos nos reunidos. Por outro, muito feliz por ver tantos jovens a fim de se reunir como corpo. E aí, nessa pegada, eu pensei em trazer uma palavra que falasse mais ou menos de uma pessoa que estava, sabe, olhando para uma direção que era só Cristo, como muitos jovens estão, sabe, a fim de ter culto. Então eu quero trazer essa palavra para você, para trazer um alívio no seu coração. E aí eu quero comentar para você João 6, 66 ao 68, que está falando lá propriamente sobre que teve um momento que Jesus disse assim para a multidão: olha, multidão, vocês estão me seguindo e vocês estão afim somente de milagres. Vocês estão afim somente dos benefícios de me seguir. E quando Jesus era duro, a multidão saía fora. Então Jesus, ele falou primeiro com a multidão. Depois o texto diz que Jesus falou com alguns discípulos. E os discípulos também saíram fora, pararam de andar com Jesus. Então Jesus disse assim, naquele momento em diante, no versículo 66, muitos dos seus discípulos recuaram e não andavam mais com ele, porque Jesus foi duro. Falou assim: independente de você andar comigo, você tem que entender que andar comigo tem os benefícios, mas também tem os deveres e as mudanças que nós precisamos ter. Então Jesus, depois de despedir a multidão, que não queria nada com ele, somente com os benefícios que ele poderia oferecer, Jesus falou com os seus outros discípulos, que eram a maioria, e Jesus falou para os 12 discípulos assim: olha, se vocês também desejam ir embora, pode ir embora. Versículo 67, pode ir embora, porque se vocês estiverem me seguindo somente pelo que eu posso dar, pode ir embora. Mas aí eu vejo nessa palavra algo muito, muito legal. Pedro ele foi fantástico nas suas palavras. Pedro, ele disse assim: para onde eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Sabe, nesse momento eu acho que Pedro, ele deu uma olhada para trás. Pedro olhou para trás, olhou para a sua vida, raciocinou, lembrou do seu passado e pensou assim: que lugar eu posso ser mais feliz do que ao lado de Jesus? Que lugar seria mais gostoso de estar do que do lado de Jesus? E ele, em poucos segundos, enquanto os discípulos estavam perplexos pela pergunta de Jesus, sem resposta, Pedro teve uma sacada muito interessante. Pedro falou assim: para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Eu só tenho você, eu não tenho para onde ir. Você não está entendendo? Quando você fala, eu sinto a eternidade dentro de mim. E eu acho muito legal, porque essa semana eu vi muitos jovens a fim que o culto voltasse. Por quê? Nós, como seres humanos, fomos feitos para adoração. E nós sentimos a necessidade de adorar. Nós sentimos a necessidade de estar adorando a Cristo. E de repente tiraram esse direito nosso. Mas eu quero falar algo para você. Independente do que está acontecendo, no momento que nós estamos vivendo, eu quero encorajar você a ser um adorador aí na sua casa.
ser um adorador. Onde você estiver, adore a Cristo, adore a Ele, sabe? E aí eu vou te dar algumas dicas da hora para que você adore. Uma delas é que você feche a porta do seu quarto, entre num lugar secreto, coloca aquele louvor que você mesmo, sabe, sente de se entregar e começa a falar com Ele, começa a rasgar o seu coração, falar das suas aflições, falar que, pode ser sincero, se for o caso, fala que as notícias estão te atingindo, que você muitas vezes fica com medo, não tenha medo de falar que você tem medo, mas fala para Ele, rasga o seu coração, fala dos seus familiares, fala para o Senhor continuar guardando os seus, e começa a rasgar o seu coração com aquele louvor que realmente você se entrega. E eu tenho certeza que nesse momento, nessa dica que eu vou te dar, é um momento que você está fazendo isso aí do seu lado, eu aqui do meu lado, e muitos outros jovens de outros cantos. É nesse momento que a gente vai começar a ser separado por Jesus. Jesus vai começar a olhar para a gente e falar, olha, esse cara aí não é multidão não. Esse cara aí, se eu mandar ele voltar, ele não volta não. Jesus vai olhar para você como aqueles outros discípulos que só queriam andar com Jesus pelos seus interesses e vai falar, esses daí não são interesseiros não. E aí Jesus vai olhar para a gente como ele olhou depois do que Pedro falou. E ele vai falar assim, olha, realmente, ele está me seguindo porque ele procura o reino que eu estou pregando. A mensagem de Jesus aqui na terra, Jesus não falava sobre ele falava sobre o reino. Ele falava sobre o reino de Deus. Essa era a mensagem clara de Jesus, o reino de Deus. Existem muitos hoje que estão desesperados porque não olham para o reino, não têm uma visão de reino. Então eu quero encorajar você a ser um adorador, ser um Pedro, parar só um pouco e falar assim, quais são os benefícios que eu tenho de continuar andando com Cristo. E aí quando você parar, analisar, você vai falar assim, eu não quero ir para lugar nenhum, porque Ele tem palavra de vida eterna. Eu gostaria que essa palavra, ela realmente tocasse no seu coração, uma palavra rápida. Nós, infelizmente, como disse, não teremos culto presencial, mas nós somos adoradores. Onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, assim como o Senhor estava com Josué, Ele vai estar comigo e com você. Por isso, sinta-se abençoado nessa noite, nesse sábado.